Muito bem, eu gostaria apenas de expressar alguns comentários a respeito de um único vídeo que foi produzido por um canal que eu gosto muito aqui no YouTube, que é o canal do Sr. Regis Tadeu, grande crítico musical, bastante especializado, sobretudo em rock, tanto rock nacional quanto rock internacional, né? É uma pessoa bastante competente, bastante eloquente naquilo que faz. Porém, é aquela velha máxima, né? Não vá aos sapateiros além do chinelo, né? Pois bem, o Sr. Regis Tadeu, há uns 2, 3 meses atrás, um pouco antes do nosso presidente Jair Bolsonaro assumir, né, seu posto, ele produziu um vídeo a respeito das opiniões de alguns artistas famosos, né, entre brasileiros e estrangeiros. Então ele falou sobre o Lobão, sobre o Roger do Traje a Rigor, sobre o Tico Santa Cruz e sobre o Roger Waters. Ok. E eu vi que ele enfatizou muito a questão do direito das pessoas darem a sua opinião. Beleza, tudo bem. Ele só esqueceu, vamos começar já, né, a analisar. Ele só esqueceu uma coisa, que existe uma grande diferença entre uma opinião e uma opinião qualificada. Né? Tem uma opinião aqui e uma opinião qualificada. Hum. Ele enfatizou muito a questão da liberdade de expressão. E é estranho, né? Como é que o senhor Regis Tadeu consegue, apesar de ser uma pessoa bastante brilhante nas análises que faz sobre os artistas, sobre as músicas, sobre as criações, né, desses artistas, sobre os álbuns, enfim. Como é que ele dá tanta mancada quando ele vai fazer uma análise sobre a situação política do Brasil atual? Hum? Como é que a pessoa consegue pensar tanto por estereótipo? Quer dizer, ele meio que dividiu a população brasileira em dois extremos. O pessoal da esquerda, né? Vamos dizer assim, já que ele produziu esse vídeo em tempo de eleição, então vamos dizer o pessoal da esquerda e ao lado que vamos dizer eleitores de Haddad ou de Lula, e o pessoal, ele não fala a direita, ele fala os fascistas, né, os bolsominions, né, quer dizer, ele já coloca assim, ele já, vamos dizer assim, qualifica o então deputado e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, como um fascista. Um cara, né, que pertence às Forças Armadas e que está muito ligado à ditadura militar. Né? Quer dizer, ele já qualifica a pessoa assim. Como é que ele pode ser isentão? Né? Ele quer dar uma de isento. Porque ele deixa bem claro, eu não concordo com um monte de coisa que Lobão, Roger diz, Tico Santa Cruz diz, eu não concordo com isso, mas eles têm o direito de se expressar. Aquela velha história, né? Muitas frases que vamos dizer, muitas frases não, uma frase, né, que o pessoal atribui muito ao Voltaire, né? Não concordo com nada do que dizes, mas eu defenderia até o fim o seu direito de dizeres, né? É uma coisa muito fácil. Isso é a coisa do bom senso comum. A questão é a seguinte, senhor Regis Tadeu. No momento que o senhor pretende dar uma de isentão no seu vídeo, o senhor está apenas apontando um lado da política, né, por meio de fetiches, por meio de estereótipos, de clichês, e o outro lado, curiosamente, sobre o lado da esquerda, o senhor se calou. Eu não vi uma única palavra a respeito da Lava Jato, a respeito dos crimes do Lula, né, a respeito dos crimes ligados ao PT, a respeito do comunismo internacional, né, a respeito da situação, né, qual que é a verdadeira meta, né, do Partido Comunista, onde quer que ele esteja instalado. Caberia, já que é para ser isentão, caberia então esclarecer um pouco dos dois lados, né? Tanto o lado dos fascistas, né, quanto o lado dos esquerdistas. Só apontou, né, o lado dos fascistas. Ah, saímos de uma ditadura militar e ainda coloca a palavra na boca dos outros. Todos nós tínhamos um inimigo comum que era a ditadura militar. Como é que você sabe que era um inimigo comum? De onde você tirou isso? O meu avô e o meu pai são da época da ditadura. O meu pai era jovem e o meu avô era um homem de 40, quase 50 anos no tempo da ditadura. Para ele, né, na visão dele, foi uma das melhores épocas do Brasil. Por quê? É onde prosperava. Né? Você podia.
a censura atingia não ao Brasil, atingia determinados grupos, sobretudo grupos revolucionários, né? Agora, que o país prosperava em termos econômicos e culturais, você não tem a menor dúvida. Afinal de contas, senhor Regis Tadeu, o senhor é daquela época, o senhor é daquela geração. Veja como está a educação hoje, veja o estado de espírito da juventude de hoje sob a égide das diretas já. O senhor não consegue avaliar as consequências das coisas? Né? Como é que o senhor consegue querer bancar o isentão, sendo que o senhor só aponta um lado, o lado dos fascistas? Hum? Onde estão as críticas que o senhor mencionou alguns outros artistas, além daqueles que o senhor colocou no título de seu vídeo? Onde estão as críticas ao Roger Waters? O que o Roger Waters está fazendo para melhorar o mundo? Nada. Ele está fazendo algo para melhorar a sua vida, a sua carreira, ganhando mais fama, mais popularidade, mais dinheiro, bancando o artista ativista que está dando voz às massas de oprimidos pelos fascistas. Ah, aqui que está de brincadeira comigo. Hã? O Roger Waters é o segundo baixista mais rico do planeta, né? O primeiro é o Paul, né? Então o Roger Waters é bilionário. Parte da fortuna dele já ajudaria, por exemplo, a Venezuela. Ele não estava fazendo um merchandising a favor da ditadura na Venezuela? Aquilo é uma ditadura. Nicolás Maduro lá está promovendo uma ditadura, mas ele não estava lá defendendo a ditadura como se fosse uma democracia? Quanto dinheiro ele empenhou para realmente ajudar aquela população, já que a Venezuela está sendo oprimida pelos Estados Unidos, pelo porco escroto do Donald Trump? Quanto que ele ajudou? E ele não ajudou em porra nenhuma, né? Ele ter dito ou não dito qualquer coisa a favor ou contra a Venezuela não mudou em nada o curso da história. Ele não fez nada, né? É como diria o professor Olavo de Carvalho, flatus vocis, ou peido vocal. É isso que o Roger Waters tem feito nos últimos tempos. É um peido vocal. Ele só está agitando o ar. Ele não está promovendo mudança nenhuma. Se alguma mudança ele prover algo positivo, ele provê é para si mesmo. É um cara egocêntrico. Inclusive, senhor Regis Tadeu, o senhor que é um cara cheio de cultura, se o senhor observar bem no clipe do Another Break, porra, Another Break é uma puta de uma música, né? Uma música com um arranjo bonito e com uma letra significativa. Só que se você pegar a visão política que o Roger Waters expressa no álbum The Wall, é algo muito subjetivo. Na verdade, não tem visão política, ele tem uma visão do Roger Waters, a visão de mundo dele. Se o senhor ler, o senhor já deve ter lido a biografia uma das biografias do Sid Barrett, em que eles falam sobre qual que era a situação das escolas em Cambridge, né, que havia, era o sistema escolar, o sistema não só na escola, mas no próprio ensino superior era rigoroso. Os uniformes incluíam até um chapeuzinho, que é o que você vê no clipe lá do Another Break in the Wall, as crianças com chapeuzinho, uniformizadas, mas aquela imagem que se dá na mensagem do Another Break in the Wall, sobretudo no videoclipe, não é uma imagem universal sobre a situação e o padrão de ensino. É uma coisa muito subjetiva, uma coisa porque eles passaram, sobretudo o Roger Waters. Né? A gente vê que o David Gilmour também tem as suas simpatias com a esquerda, mas o David Gilmour, ele não fala sobre coisas que ele não sabe. Né? Ele não fica querendo bancar o heróizinho de papelão, o heróizinho abstrato. Tá, senhor Regis Tadeu? Se o senhor quiser se informar um pouco mais sobre isso, eu lhe passo uma bibliografia. Agora tem outra. Se o senhor ler, por exemplo, um clássico da literatura britânica, veja só, da mesma terra do Roger Waters, que é do James Joyce, O Retrato do Artista Quando Jovem, aí o senhor vai ter uma visão do que é exatamente a pessoa sair do subjetivismo e conseguir perceber as coisas objetivamente. Né? Quando eu li, eu já escuto Pink Floyd também desde os 10 anos de idade. E sempre gostei da Another Break the Wall. E assisti o videoclipe. Quando eu li o livro pela primeira vez, O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, aí eu comecei a matutar. Pensei assim, alguma coisa disso eu já vi.
tem a semelhança com alguma história que eu já vi. Aí que eu lembrei do clipe do Another Break the Wall. Mas a visão do Roger Waters ainda ela é muito subjetiva, né? Ela não tem muito o que oferecer. É uma coisa mais emblemática, mas ela não é profunda, né? Então, entre outras coisas, né, outras mancadas que o senhor deu no vídeo, foi essa de querer chamar muita atenção para a questão da liberdade de expressão, né? Mas veja bem, senhor Regis Tadeu, antes de o senhor querer defender a liberdade de expressão, o senhor tem que defender a verdade. Liberdade de expressão qualquer um tem. Inclusive, vou lhe dar um exemplo de liberdade de expressão. Uma mulher, né, provavelmente uma feminista ou feminazi, né, à luz do dia, né, à luz do sol, né, em plena via pública, numa calçada diante dos olhos de uma plateia estarrecida, né, seminua, defecando sobre um retrato de Jair Bolsonaro, é uma liberdade de expressão, não é mesmo? Agora, com o que essa liberdade de expressão contribui? Em nada, né? Um suposto artista nu, deitado no saguão de um salão de eventos, né? Com a finalidade de que as crianças fossem tocá-lo, também é uma liberdade de expressão. Ao que essa liberdade de expressão está conduzindo, senhor Regis Tadeu? Hum? O senhor não tem, sinto muito, senhor Regis Tadeu, o senhor não tem a menor condição, a menor competência para avaliar a realidade político-cultural do país, do Brasil. O senhor pode entender tudo de rock. E eu tenho muito o que aprender com o senhor com rock, porque eu gosto muito de rock. De metal, jazz, de soul, de funk. O funk, né, no estilo Steve Wonder, James Brown, né, não isso que chamam de funk hoje em dia, né? Então eu tenho muito a aprender com o senhor com relação à música, mas agora com política assim não dá, você não tem nada para dizer. Inclusive, olha, o Lobão é um, no meu entender, entende muito mais de música que o senhor, porque ele fala de rock, ele fala de música clássica, ele fala de música sacra, ele fala de jazz, de soul, de uma maneira muito mais eloquente que você. E outra, ele é capaz de explicar, por exemplo, como se executar as peças de Johann Sebastian Bach. E olha que é um cara conservador, um roqueiro. E quando ele fala do rock, ele consegue distinguir entre o que é a esquerda corrompendo o rock e o que é o rock conservador. Ele fez uma palestra, né, ele deu lá uma palestra para o canal Terça Livre, foi excelente. Ele coloca o ponto de vista dele, mas é um ponto de vista bastante válido sobre a história do rock, né, e a sua relação disso com o conservadorismo. Hum? Então, senhor Regis Tadeu, sabe, está na hora do senhor aprender um pouco mais sobre o que é comunismo, sobre o que é movimento revolucionário, e parar de tratar essas coisas de um modo tão fetichista, né? E parar de querer estabelecer um inimigo público comum, né? Como se o senhor tivesse o direito de fazer isso. E não venha chamar os outros de idiotas só porque os outros discordam do senhor. Ah, esses retardados que vêm dizer que vem querer afirmar que o artista ele tem que produzir música e ficar quieto, não tem que expressar suas opiniões. Não, pera lá. Uma coisa é expressar opinião. Agora, quando a pessoa não tem nada o que dizer, que opinião ela pode dar? Válida. Quando a pessoa não sabe nada sobre o assunto, ela não tem nenhum direito de opinar. Se ela opinar, ela vai, né, estar sujeita a escárnios. Não a críticas, a escárnios. Tá? Então, o senhor, pelo menos nesse vídeo, o senhor demonstrou uma total incompetência para avaliar a situação política no país. O senhor simplesmente está, por tabela, de forma bastante indireta, mas para mim bastante clara, defendendo a esquerda, né, e atacando, né, os fascínoras fascistas que querem estabelecer nova ditadura aqui no Brasil. Ah, pelo amor de Deus, mesmo. Se o senhor ainda está nessa de que o Jair Bolsonaro vai estabelecer uma ditadura, pelo amor de Deus, né? Tente não comentar mais sobre esse assunto, tá bom, senhor Regis Tadeu? E lembre que o pessoal da ala direita e conservadora é muito mais a favor do rock que o pessoal da ala esquerda. Porque uma, um dos métodos do movimento revolucionário é utilizar tudo a seu favor, mas descartá-los assim que
já não servirem mais para os seus propósitos. Portanto, eles não estão apegados a nenhuma cultura rock. E o rock não precisa servir de base para se expressar ideias revolucionárias. E mais um dado bibliográfico bastante importante, não se esqueça que Che Guevara detestava homossexuais e roqueiros. Tá bom, senhor Harry Stadler? Pense nisso, ok?